para as pessoas, irmãos, que estão chegando. Amém. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança. Campo este presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e a sua muito digna esposa, pastora Edna Gomes Teixeira, no nome dos quais eu quero cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém? Mateus capítulo 24 e o versículo 3 diz dessa maneira: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nós estaremos ministrando agora a segunda parte, subordinado ao tema sinais da vinda de Jesus. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Nós falamos na outra ministração, estivemos falando sobre a questão do amor que iria esfriar, foi o último ponto que nós frisamos aqui. E hoje nós podemos contemplar isso. O amor verdadeiramente, infelizmente, tem esfriado na vida de muitas pessoas. Queremos dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que são dezenas de sinais que têm se cumprido nos nossos dias. Muitas das coisas que nós estamos falando, ela tem e vem se cumprindo, mas nos dias atuais, elas têm se cumprido de uma maneira mais contundente, mais atuante, de uma forma mais precisa. Tem se aumentado, inclusive tem se aumentado a atuação e a manifestação dos sinais que correspondem à vinda do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E continuando aqui, irmãos, Daniel, no capítulo 12 e no versículo 4, vai falar de um sinal chamado multiplicação da ciência. Um dos sinais em que Jesus estaria voltando seria a multiplicação da ciência. E hoje nós podemos ver isso, como a ciência tem se multiplicado em nossos dias. Coisas têm ocorrido, coisas têm acontecido que ficamos extremamente surpresos. O que eu preciso que os irmãos entendam é que quando Deus usou o profeta Daniel para falar sobre isso aqui, sobre a multiplicação da ciência, coisas que nós julgamos simples não existiam, irmãos. Não existiam carros, não existiam celulares. E veja como a ciência vem se multiplicando. Vejam o que se faz hoje. As câmeras mostram o mundo inteiro. Alguém lá do outro lado. Tivemos aqui em uma das nossas lives uma pessoa que estava no Japão e ela estava assistindo a nossa live aqui. Vejam como a ciência tem multiplicado, como a ciência ela tem aumentado de uma maneira extraordinária.
Hoje o mundo inteiro, quase todo, é vigiado por câmeras, satélites. Então a ciência se multiplicou de uma maneira sobremodo grande em todas as partes, na ciência, todas as ciências, na parte que diz respeito à saúde, na parte que diz respeito às pesquisas. A ciência, ela tem se multiplicado de uma maneira grande. Na parte bélica, a parte dos armamentos, enfim. Quando ele falava aqui da multiplicação da ciência, a principal arma era o arco e a flecha. Era a arma mais temida, porque era a única arma, nessa época era a arma principal de longo alcance. Hoje nós vemos de forma diferente. Hoje, se os homens quiserem acabar com esse mundo, eles acabam com seus arsenais atômicos, as armas químicas, as armas biológicas. Vejam como a ciência cresceu, como a ciência tem se multiplicado. E tudo isso é para se comprovar que Jesus está próximo, Jesus está perto de voltar. A qualquer momento a trombeta poderá soar e a igreja irá se encontrar com o Senhor. O que precisamos fazer é que todos esses alertas que estão sendo dados por Deus, nós precisamos despertar para eles, nós precisamos acordar para eles. É hora de despertamento, é hora de acordarmos, é hora de nos voltarmos mais para Deus, é hora de compreendermos, irmãos. Inclusive, já foi citado aqui na primeira parte desse tema que nós estamos abordando aqui, dessa mensagem, que inclusive o coronavírus, que tem trazido a enfermidade chamada Covid-19, mostra que é um sinal da vinda de Jesus. E isso está acontecendo nos nossos dias. Deus está nos chamando a um despertamento. Deus está nos chamando a acordarmos, irmãos. Nós precisamos despertar para essa verdade e para essa realidade. Os sinais, eles têm sido muitos. Os sinais têm aumentado. O aumento dos sinais estão mostrando para isso, que Jesus está voltando. Outro sinal, irmãos, que nos nossos dias nós temos vivenciado de uma maneira assustadora, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Lá está escrito, fala que muitos escolheriam doutores para si, profetas para si, ensinadores para si, e que inclusive a palavra de Deus daria comichão no ouvido de muita gente. E vejam se nós estamos vivendo esse dia, se a mensagem é uma mensagem de autoajuda, porque hoje nós estamos no tempo das mensagens de autoajuda. Você vai na internet, é mensagem de autoajuda, massageando o ego do homem. Mas quando a palavra é concernente ao pecado, hoje há um grito muito forte de não à doutrina do pecado, que se não pode pregar dessa maneira, se expõe um evangelho como ele é. Muitas pessoas reclamam e muitas pessoas dizem, não precisava, a palavra não era para ser dessa maneira. Não se pode mais pregar contra o pecado, os púlpitos e fora das igrejas, a mensagem sobre o pecado, que era uma mensagem e é uma mensagem central que deve ser falada para muitos hoje. Para muitos hoje não se pode falar de forma aberta contra o pecado. Por quê? Olhe os cultos que estão cheios. Olhe os cultos principais que se enchem.
São os cultos que muitas vezes prega sobre a doutrina, sobre o ensinamento da prosperidade. Nós sabemos que Deus prospera sim, que Deus abençoa sim, mas o principal é que as pessoas compreendam que Ele não vai viver o resto da vida aqui na terra não. Deus tem bênçãos para nos dar aqui na terra sim, mas o que nós precisamos entender que a prioridade está nos céus, a prioridade é a nossa alma, é a alma do homem. A prioridade é a vida do homem com Deus. O que vai acontecer com o homem quando ele passar dessa vida para outra? Essa preocupação que os pregadores têm que ter, essa preocupação também que a igreja nos dias atuais tem que ter, mostrar para as pessoas. Por quê? Porque alguns anos atrás, aquilo que era pecado, para muita gente não é hoje. Em nome do politicamente correto, se acha tudo normal, mas não é normal. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que não podemos fazer, não podemos fazer. A Bíblia não é um livro antiquado, pelo contrário, a Bíblia é um livro atual, porque aquilo que está acontecendo hoje, vá ler nela que lá está escrito, já estava nela. É um livro extremamente atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. A Bíblia é um livro de prática. Ouvi-la, estudá-la e deixar e não praticá-la, ela não vai surtir efeito, o efeito que é necessário na sua vida. Hoje, aquilo que uns dias atrás, que alguns anos atrás, as pessoas se assustavam, hoje já é tido como normal. Mas o homem não pode achar normal o pecado, o crescimento do pecado. Isso é sinal da vinda de Jesus. Um dos sinais da vinda de Jesus é esse aí. Sem falar, irmãos, lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 ao 4, fala da corrupção dos últimos dias, corrupção em todas as áreas, corrupção moral, corrupção espiritual, corrupção em todas as áreas, é o que se mais comenta. Falamos muito da corrupção no meio da política e em determinados órgãos, mas muitas vezes a corrupção acompanha muitas pessoas, de querer tirar vantagem em tudo, e não se fala na corrupção moral, em que é pregado aí livremente na televisão, sexo muitas vezes ao vivo, lá no Big Brother, no BBB, e as pessoas acham normal, acham isso, encaram como se fosse algo normal. É isso que está entrando dentro dos lares, novelas imorais, divulgando coisas que são contra a palavra de Deus, mas o politicamente correto, se tem que aceitar. Pecado é pecado, Deus vai cobrar do homem. As pessoas julgam normal fazer todas as coisas que a Bíblia diz não faça, o homem faz. A internet, a pornografia na internet. Nós estamos hoje na época dos nudes, em que uma pessoa lá do outro lado posta fotos muitas vezes pelada e envia para outro, e a pessoa acha que é normal isso. Por quê? Porque a corrupção moral já invadiu essas vidas. O caráter, isso não é mais contado, se tem que tirar vantagem em tudo. Mas a Bíblia não.
A Bíblia ela continua a mesma. A Bíblia ela continua dizendo que isso é pecado e é sinal da vinda de Jesus. Corrupção em todas as áreas. Comichão no ouvido. As campanhas muitas vezes estão lotadas, mas os cultos de ensinamento da palavra, muitas vezes o número é resumido. São sinais da vinda de Jesus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, fala de outro mal que nós estamos vivenciando nos nossos dias, e é um sinal da vinda de Jesus: a apostasia. As pessoas estão abandonando a fé, estão se desviando da casa de Deus, por qualquer coisa. As pessoas estão deixando Jesus. Troca-se Jesus por homem, troca-se Jesus por mulher, troca-se Jesus por práticas lascivas, troca-se Jesus pela corrupção desse mundo, troca-se Jesus. Mas essas mesmas pessoas continuam dizendo: Jesus está comigo, mas está no pecado, está na prática do pecado. Jesus está comigo, mas está adorando outros deuses. Jesus está comigo, mas continua fazendo coisas que desagradam a Deus. O dia da prestação de conta está chegando. Vimos os desesperos das pessoas esses dias por causa desse vírus que levou as pessoas para dentro de casa. Que não há acordo entre as autoridades. No Brasil, por exemplo, o Supremo delegou aos prefeitos e aos governadores, e eles ficam batendo cabeça: lockdown ou sim, lockdown não, isolamento vertical sim, ou horizontal. Os homens estão perdidos, eles não sabem afirmar, eles não sabem, nem entre os infectologistas há unanimidade. Uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. Os homens estão perdidos, batendo cabeça. Agora imagine quando a trombeta soar e o Senhor e a Senhora que vive na prática do pecado estiver aí e a igreja não estiver mais aqui. Aí você vai ver o que é sofrimento. Quando as taças forem derramadas, quando vier a grande tribulação, quando o homem desejar a morte, é o que está escrito em Apocalipse. Hoje você culpa A e culpa B pelo que está acontecendo, mas amanhã você vai ter que reconhecer que é o seu pecado, é o seu erro. Você tem que voltar-se para Deus. É tempo de arrependimento. Jesus está voltando. Os sinais da vinda de Jesus estão aí. Aí não adianta culpar A, não adianta culpar B, culpar as autoridades ou os governantes, porque o homem vai responder pelo que ele fala, pelo que ele pensa, pelo que ele faz. Ele vai responder diante de Deus. Os sinais da vinda de Jesus. Jesus está dizendo: eu estou voltando. Se prepare, eu estou voltando. Se prepare, eu estou chegando. Mas sabe o que está acontecendo? O que está escrito? Está tudo escrito. Eu vou repetir. Está tudo escrito. Está tudo escrito no santo livro, na palavra de Deus. Esse santo livro, ele é o norte do homem, mas os homens preferem o pecado, a desgraça do pecado, viver do pecado, praticar o pecado, e não se arrependerem dos seus erros.
E quantos nos dizem, mas Deus é amor. Mas eu quero dizer para o Senhor que a Bíblia diz que Deus é amor, mas também Ele é um fogo que consome, falando da sua justiça e do seu juízo. Você ainda não viu que o juízo de Deus está descendo? Está aí, Covid-19, um pequeno exemplo do juízo de Deus, muito pequeno para o que está reservado para o homem que não se arrepender e não aceitar a Cristo como Salvador. Alguém ensinou para você coisas que na Bíblia não está. Talvez alguém disse para você que você vai morrer e depois você vai reencarnar várias vezes. Mas a Bíblia não diz assim. Talvez alguém disse para você que você vai para o purgatório, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia fala sobre 2 lugares, um chama-se inferno e o outro chama céu. Para qual desses 2 você está caminhando? Os sinais estão chegando, ninguém vai ficar sem ser avisado não, inclusive o Senhor que está aí do outro lado. Você que está ouvindo essa palavra, Deus está te avisando que Ele está voltando. Disseram, fique em casa, que você vai se proteger do vírus. E o lugar que mais há contaminação é dentro de casa. E batem cabeça de um lado para o outro e não conseguem explicar o que está acontecendo. Pois bem, vai chegar o dia em que o homem vai correr para dentro de caverna, vai pedir para cair pedra sobre ele, porque ninguém escapa da ira de Deus. Hoje o Senhor e a Senhora está sendo avisado. Hoje o Senhor e a Senhora está sendo avisado. Os sinais estão se cumprindo. Se cumprindo de uma maneira intensa. E muitos ao mesmo tempo. Por que não acordar? Por que não despertar? Por que não se voltar para Deus? Sinais da vinda de Jesus. Mas muitos estão fazendo o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Muitos estão dizendo, mas onde está a vinda? Onde está a vinda de Jesus? Desde que eu era novo eu escuto isso e ainda não aconteceu. Essa pessoa ainda não entendeu que Jesus vem todo dia para alguém. Todo dia alguém parte dessa vida para outra para prestar conta com Deus daquilo que praticou aqui. Nunca os sinais foram tão intensos como nos dias atuais. Desperta, acorda. Na 1 João, capítulo 2, versículo 18, 23. E capítulo 4 e 3. Fala sobre os anticristos. Está cheio aí. Igrejas unicistas. Igreja de Satanás. Igreja em que o homem pode praticar tudo o que ele quiser. Viver na prática do pecado. Em Judas capítulo 1, versículo 12 ao 19. Fala dos falsos mestres. Quantos absurdos nós não escutamos. Falsos ensinadores, ensinando o homem a fazer aquilo que ele quer. Mas a Bíblia, ela alerta sobre os falsos ensinadores. Falsos pastores, falsos líderes espirituais, que não tem a Bíblia como seu manual de fé e prática. Jesus está voltando. E o maior sinal é Israel. A figueira que floresceu em 48. Como está escrito em Isaías 29:1. A lareira de Deus.
de onde sai a fumaça, e o sinal, Israel é o sinal. Israel é o maior sinal da vinda de Jesus. Tudo já está preparado. Tudo já está pronto. Israel tem todos os utensílios para o templo. Já detectaram a linhagem sacerdotal. Estão só esperando o momento. Está tudo pronto para eles. Esses dias, eles foram às ruas e começaram nessa pandemia. E eles começaram a clamar pelo Messias. Eles começaram a dizer: vem Messias, vem Messias. Isso é um sinal da vinda de Jesus. É tempo. É tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de entender, é tempo de abrir o ouvido espiritual, os olhos, a mente, o coração, e entender que Jesus está voltando. Acorda, desperta, tu que dormes. Igreja, desperta. Você que está afastado, desperta, volta logo, volta hoje para Jesus. Você que ainda não aceitou como Salvador, aceita Jesus, corre para os pés do Senhor, porque Jesus está voltando. O mundo está sendo avisado. Sinais da vinda de Jesus.